graças a Deus. Só vos convidar a ficarmos de pé, só por mais um pouco. Pedir ao Yuri que possa colocar o primeiro versículo. Vai ser, não vai ser o mote da pregação, mas vai ser uma coisa que nós vamos pensar. Então, este versículo é um versículo muito conhecido, que nós ouvimos e lemos, e eu gostava de colocar de alguma forma em prática este versículo. E assim, porque há dentro de expectativa, ou há dentro de expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, existe uma expectativa no mundo, das pessoas, ainda que elas não entendam totalmente isso, mas existe uma expectativa do mundo acerca da postura, a maneira, o comportamento, a luz que os filhos de Deus têm. Ou seja, a maneira como nós nos comportamos no dia a dia, nós como filhos de Deus, isso vai criar impacto na vida das pessoas à nossa volta. Então, uma das coisas que eu gosto de nós sermos igreja e sermos igreja família é dar as boas-vindas a quem está connosco pela primeira vez, ou quem é que durante a semana vai precisar deste tempo para renovar as suas forças. E como é que nós damos boas-vindas aqui na Jubileu? Nós gostamos de dar o quê? Os abraços. Abraços, então eu gostava de te convidar a tu saíres do teu lugar e 3 pessoas, porque 3 é um número bonito, tu possas dar um abraço ou cumprimentar 3 pessoas, não é? E que tu possas dizer assim: hoje a pregação é para ti. Vamos fazer isso? Sair do nosso lugar, dar um abraço à igreja. A pregação é para toda a gente. Vamos tomar os nossos lugares também. Vamos meditar na palavra de Deus. Então, existe expectativa. Podemos nos sentar, podemos tomar os nossos lugares. Então, existe expectativa. Como eu estava a dizer, ainda que as pessoas não o reconheçam, mas se a Bíblia diz, nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz. Então existe expectativa das pessoas perceberem, pelo comportamento, pela postura, pela maneira como nós falamos, maneira como nós encaramos as crises, as dificuldades, existe expectativa das pessoas à nossa volta acerca do nosso comportamento. Agora, como é que nós manifestamos o reino de Deus à nossa volta? Essa é a pergunta que é de veras interessante, é nós entendermos, ok, eu percebo que há expectativa à minha volta, então como é que eu consigo impactar as pessoas à minha volta? Como é que eu consigo impactar a sociedade, o meu trabalho, a minha família, os meus amigos, as minhas próprias emoções? Como é que eu, de alguma forma, eu consigo criar impacto nisso? E eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Mas o que a palavra diz, fala acerca de nós sermos aqueles que transtornamos o mundo. Somos aqueles que trazemos alvoroço ao mundo. Sabem que o cristianismo é uma religião de paz. Ainda que alguns representantes do cristianismo não tenham representado tão pacificamente, mas é uma religião de paz, é uma religião de reconciliação. Ou seja, não é uma ideia de conquista, é uma ideia de participação e solidariedade.
Mas há um versículo que fala acerca deste princípio que eu vou partilhar. Então, em Atos capítulo 17, aqueles que nós que lemos a Bíblia, vamos abrir. Atos capítulo 17, versículo 6. Diz alguma coisa que nós vamos meditar e vamos explorar hoje. Atos capítulo 17. O miúdo quer pregar também comigo. Ok, Atos 17, 6. Diz assim: porém, não os encontrando, eles estavam à procura de alguns crentes, não os encontrando, eles pegaram e arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades. Eles pegaram alguns irmãos nossos, né, e levaram-os para as autoridades para os prenderem. E dizem, vejam o que é dito sobre estes irmãos. Estes que têm transtornado o mundo, chegaram aqui também. Ou seja, estes que transtornaram o mundo, estes que estão a fazer confusão em tudo o que é mundo. Claro que isto é um exagero. Não estão a transtornar todo o mundo. Eles nem conheciam sequer o que isso queria dizer todo o mundo. Mas é um exagero, não é? Mas a ideia é esta. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram aqui também. Imaginem o que é sobre nós, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, onde quer que nós nos movemos, alguém dizer assim: esta pessoa é daqueles que estão a transtornar o mundo. É daqueles que estão a criar alvoroço no mundo. Só que a maneira como nós devemos transtornar o mundo não é criando situações onde as pessoas têm tempos mais difíceis. Nós somos facilitadores da presença de Deus. Nós somos pessoas que nós conquistamos desta forma pelo bem. E se nós notarmos, a maneira do cristão se comportar é uma conquista pelo amor. Onde os outros veem oportunidades de se manifestarem e se suplantarem os outros, nós não. Nós queremos servir os outros. Então a maneira com que nós transtornamos o mundo é uma maneira pacífica, é pelo amor. E esta palavra transtornado, no grego, anastato, eu acho que eu devo ter respeito. E o transtornado é alguém que foi afetado por alguma coisa. Esta palavra, no inglês, é melhor, que diz turning the world upside down. Ou seja, é virar o mundo do avesso. Ou seja, o que eles estão a dizer é: aqueles que estão a virar o mundo do avesso, estão a virar o mundo ao contrário, chegaram até nós também. E eu acho que isso é uma maneira muito boa de categorizar o cristão. O cristão tem que ser alguém que vira o mundo ao contrário. Porque o reino de Deus é um reino totalmente ao contrário. Eles viram, ouça com atenção isto, eles viram o mundo ao contrário porque eles viram o mundo ao contrário. Onde os outros veem vantagem, como eu estava a dizer, de ter vantagem sobre os outros, o cristão não pensa dessa forma. O cristão, ouça, o cristão não deve ter grandes problemas em ser humilhado, desde que seja humilhado pela verdade. O cristão não deve ter grandes problemas em ser discriminado pela negativa, por ser crente. Isso não tem problema, desde que seja pelos motivos certos. O reino é um reino ao contrário. Os nossos valores são outros valores. Vou-vos dar um exemplo. Mateus 20:16. Diz assim: vejam como é que é um reino totalmente ao contrário. Virado ao contrário. Assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Eu digo-vos, porém, a vós que me ouvis, amai... Vejam só este mandamento. Isto é totalmente ao contrário. Onde no mundo se diz, não, nós temos que destruir, suplantar, nós temos que ultrapassar, conquistar os nossos inimigos, Cristo diz, não. As regras do reino são outras regras. A maneira como nós vivemos o Evangelho é uma maneira ao contrário do mundo. Nós estamos aqui para virar o mundo ao contrário. Ele diz, amai os vossos inimigos e fazei bem àqueles que vos odeiam. Bendigam aqueles que vos maldizem e orai por aqueles que vos caluniam. É difícil isto. Isto vai totalmente contra a maneira como nós fomos criados. Isto vai totalmente contra aquilo que a sociedade diz que nós devemos fazer. Então, a sociedade diz que se alguém está a fazer mal, eu não vou fazer bem à pessoa. Eu lembro,
numa altura, isto já há bastantes anos atrás, que houve alguém, são poucas as pessoas que fazem isso, mas que andava a falar mal de mim. Eu estava a ser irónico, há muita gente, eu não sou assim, quem gosta de mim gosta, mas quem não gosta fervorosamente. Não gosta de uma forma religiosa. Então a pessoa estava a falar mal de mim e começou a inventar rumores e coisas a meu respeito. E isso vai até mim, eu soube disso. E na altura, sabe o que é que eu fiz? Eu fui ter com a pessoa e eu agredi. Não agredi. Eu tinha de confessar uma fragilidade fria. Não. Para quem me segue no Instagram, isso é mais o meu pai. Eu não faço essas coisas. Então o que é que eu fiz? Eu fiquei com muita raiva e eu pensei, agora vou expô-lo, porque ele é um mentiroso, e ele é não sei o quê, e eu lembrei-me deste versículo, eu tenho que fazer o quê? O bem a quem me faz mal. Vocês acham que foi fácil fazer isso? Não. Mas eu durante 1 ano e meio, sabe o que é que eu fiz? Sempre que eu me lembrava com raiva desse indivíduo, eu pegava e eu pagava no multibanco, eu pagava a conta do telemóvel daquele rapaz. Isso é violento. Isso é assim. Porque o Evangelho é violento contra a nossa carne. Cristo não quer dar-nos uma nova aparência, Ele quer matar a nossa carne e transformar-nos em novas criaturas. E isso é violento. Nós fazemos bem a quem nos faz mal, não é natural em nós. Então só alguém que tem o Espírito de Deus em si é que consegue continuamente abençoar aqueles que o maldizem, que vão fazer calúnias. Por isso é que o livro de Atos poderia chamar-se o grande transtorno. Ou seja, aqueles homens que criaram alvoroço amando os outros. Ponto número 1. Eu tenho 4 pontos rápidos. Ponto número 1. O mundo. Por que nós temos que transtornar o mundo? Porque o mundo precisa ser transtornado. Porque o mundo corre, não é avança, não é caminha. O mundo corre para a loucura total. Se os irmãos ainda não repararam nisso, basta ligar a televisão e perceber. O mundo está a entrar em loucuras. Hoje em dia nós estamos cada vez com mais loucura no mundo. O mundo precisa ser transtornado. E porquê? Romanos 3,23 explica. Diz assim, são o que se chama a estrada de Romanos. Porquê que nós precisamos transformar o mundo? Porque o mundo precisa. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos que estamos aqui pecamos e estamos necessitados da glória de Deus. E não importa se é a primeira vez que tu estás aqui, se tu não queres nada com uma religião organizada, é irrelevante a maneira como tu vês a religião, a espiritualidade, é irrelevante. Tu pecaste e tu precisas da glória de Deus. Próximo. E o salário da morte, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, o mundo precisa de ser transtornado porque existe o quê? Morte. Só que por outro lado, o outro lado da medalha, da moeda, é que onde existe morte, Deus dá o seu dom gratuito, que é a vida eterna. Em Cristo Jesus, se tu estás aqui pela primeira vez ou tu não conheces Cristo desta forma, eu posso te garantir o seguinte. 2 coisas que são certeza. Tu vais pagar o resto da tua vida, se fores um bom cidadão, tu vais pagar os impostos, essa é certeza, não há como escapar, e tu vais morrer. Essas são as 2 certezas, vais pagar os impostos e tu vais morrer. Só que quando tu morres, a certeza que Deus dá é que Ele quer nos dar gratuitamente a vida eterna. Então nós precisamos transformar o mundo porque existe morte, mas Deus quer dar a vida eterna. Próximo. Mas Deus provou o seu amor para connosco, que Cristo morreu por nós. Como é que Ele nos dá a vida eterna? Cristo morreu por nós. Então como é que eu recebo essa vida eterna? Reconhecer, eu reconheço que Ele morreu por mim. Próximo. Sendo nós ainda pecadores. Se com a tua boca confessares, é confessar, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Próximo. O que é que acontece depois de nós sermos salvos e confessarmos? Sendo depois justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. O que existe mais é pessoas à nossa volta que não estão em paz. Mas que privilégio é nós, como cristãos, como filhos de Deus, estarmos em paz com Deus. Nós chegarmos ao nosso leito, deitarmos em paz, pacificados, cheios de problemas,
alguns com doenças e problemáticas, mas deitar-nos em paz, que privilégio, que luxo que é. Nós temos paz com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos transtornar o mundo, porque o mundo precisa disso, porque existe morte e Deus quer oferecer vida. Número 2, como é que então nós transtornamos o mundo? Nós transtornamos o mundo amando Cristo, amando Jesus. E isto pode parecer que é redundante ou uma coisa mais simples. Não é. Porque existem várias formas de amar Cristo. Há pessoas que amam Cristo, o personagem histórico. Olham para Cristo e dizem, foi um grande mestre. Não, foi um grande filósofo. E ele estabeleceu uma religião, ele começou uma religião que é baseada no amor e blá blá blá. Há pessoas que não têm, há pessoas que não têm problema com Jesus, mas têm problema com Cristo. Você percebe a diferença? Jesus era um grande mestre. Cristo é o Filho de Deus. E existem pessoas que não têm problemas com os ensinos esotéricos de Jesus. Os ensinos, amai os vossos inimigos. Não tem grandes problemas. Quando nós dizemos assim, só quem crê em Cristo é que tem acesso ao céu, aí complica. Quando nós começamos a dizer assim, Cristo é o Filho de Deus e Ele é o próprio Deus. Ele é a pessoa da Trindade. Aí as pessoas complicam. Portanto, há várias maneiras de nós amarmos a Cristo. E vejam o que é que diz este versículo de Efésios 6, 23. Paz seja com os irmãos. Os irmãos acompanhem aqui. E amor com a fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus. Vejam este versículo muito interessante. Versículo 24. Diz assim, a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se existe uma maneira de amar sinceramente, é porque existe uma maneira de amar que não é o quê? Sincero. E alguns de nós equivocados estamos a vir todos os domingos à igreja, estamos na comunhão, mas nós não amamos sinceramente a Cristo. Nós não temos um amor sincero para com Ele. Nós temos um amor de rotina, nós temos um amor de cumprir rituais, mas nós não amamos sinceramente. O desafio hoje é nós transtornarmos o mundo amando de forma eficaz e sincera o nosso Senhor. E um dos sintomas, deixem-me partilhar com os irmãos, um dos sintomas que nós amamos sinceramente o Senhor, eu escrevi assim, é que quando tu amas alguma coisa, é impossível tu não falares disso. Quando tu amas alguma coisa, tu não consegues deixar de falar disso. Eu sempre acho estranho aquelas pessoas que na gíria se chama os crentes, os cristãos, agentes secretos. São aquelas pessoas que são tão... levam à letra aquela frase que eu nunca percebi porque é que as pessoas dizem isso. Perdoem-me os irmãos. Que é... prega o Evangelho e, se possível, usa palavras. Mas a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é que, como é que eles vão ouvir se nós não pregarmos? É o que diz lá em Romanos. Existem pessoas que querem ganhar os outros apenas pelo exemplo. E isso não é a Bíblia. Nós precisamos dar exemplo, ser exemplo, porque isso é quem nós somos. Nós somos naturalmente amorosos. Nós somos graciosos. Nós somos generosos. Eu não trato bem alguém para ganhar aquela pessoa para Cristo. Vocês estão a imaginar o que é? O estilo de manipulação, a coisa horrível que é. Eu só estou a tratar esta pessoa, este meu colega de trabalho, este meu familiar, para conseguir trazê-lo até Cristo. Poxa, tu tens que fingir ser boa pessoa. E depois a pessoa vem o quê? Vem à igreja e vai estar cheio de hipócritas. Que é, andamos todos aqui a fingir sermos boas pessoas para atrair as pessoas à igreja. Isso é o Evangelho. O Evangelho é nós sermos naturalmente boas pessoas, porque Cristo nos transformou, e quando temos a oportunidade, nós falamos. Eu sou cristão. A não ser que tu vivas num país, imaginem que nós não podíamos fazer isso. Eu não posso dar testemunho. Senão eu vou ser enforcado, eu vou ser morto, eu vou ser... Ok, mas se tu estás aqui em Portugal, se tu não oras para dar testemunho, para pregar o Evangelho, que arrogância é a nossa, de nós acharmos que nós vamos ganhar todas as pessoas à nossa volta apenas com o nosso exemplo. Os irmãos acham que os budistas, os hindus, os espíritas, os ateus não são boas pessoas? São boas pessoas. Ou é, os cristãos são o ex-libris da criação, os outros é tudo más pessoas, não prestam para nada.
Não é assim. Há pessoas que não usufruem, não creem como nós e são boas pessoas. Então nós não ganhamos as pessoas em sermos boas pessoas. Nós ganhamos as pessoas, nem a ganhamos as pessoas, não ganha ninguém. Nós partilhamos a nossa vida e nós temos que pregar. Ouça, no seu trabalho, ora assim, Senhor, ajuda-me a continuar a ser uma boa pessoa, porque isto é fruto da minha conversão. Mas dá-me a oportunidade de eu partilhar o Evangelho. Dá-me a oportunidade de eu partilhar aquilo que eu creio. Porque a tua palavra diz que a fé vem pelo quê? Vem pelo bom exemplo. A fé vem pelo e ouvir o quê? Pregar. O contexto. Então nós temos que amar a Cristo de tal forma que nós não conseguimos ter. Nós estamos sempre à espera, na expectativa de partilhar Cristo com o outro. Se nós repararmos, até aqui no cenáculo, antes da celebração, eu sou muito observador. Isso é bom, às vezes é um bocado chato, porque eu estou sempre a ver tudo à minha volta e eu estou a ver todas as coisas. E é uma confusão mental, assim, é uma névoa, é uma canseira. Mas, se eu me sentar ali e eu começar a ouvir, eu não estou a buscar, está bem? Estamos todos no mesmo espaço, eu consigo ouvir as conversas. Mas ali no bar toda a gente fala, as mesmas pessoas têm as mesmas conversas. É pessoas a falarem do netinho, da netinha, do filho, não sei o quê. E depois outra pessoa, pois eu tive um problema agora de saúde, não sei o quê. E depois os homens juntam-se e falam, o Sporting vai ganhar, uma vergonha, o Sporting vai ganhar. Falam de futebol. Há pessoas que sempre que se encontram, cumprimentam-se e passado 1 ou 2 minutos já estão a falar da mesma coisa. Ou é da política, ou é de futebol, ou é da saúde. Eu tenho aqui um bico de papagaio. É bico de papagaio? Eu nem sei o que isso é. Estava a fazer tipo nas costas. Eu nem sei isso é nas costas. Mas há pessoas que, quando se juntam, falam sempre a mesma coisa. O irmão não considera, a irmã não considera que nós devíamos ter na ponta da língua a mensagem do amor da nossa vida. Porque nós estamos tão apaixonados, nós amamos tanto, ele é o amor da nossa vida, que quando nós nos juntamos ou estamos com outras pessoas, nós estamos na expectativa de falar. Nós não somos chatos, religiosos, pessoas chatas. Não posso ouvir música do mundo porque não sei o quê, não pode ir ver futebol. Não sejamos chatos, sejamos pessoas normais, mas com a expectativa de partilhar Cristo de uma maneira sincera. E o sintoma é esse. Se tu tens muitos problemas a falar de Cristo, no teu local de trabalho, com os teus amigos, com os teus familiares, provavelmente tu não o amas de forma sincera. Porque quem ama de forma sincera tem ganas de partilhar, está na expectativa. E Deus, ouçam, Deus é o maior interessado que nós falemos dele aos outros. Ele é o maior interessado. Então faça assim. Segunda-feira, aqueles que trabalham e não estão formados, faça assim. Faça uma oração. Senhor, dá-me uma oportunidade esta semana de eu falar de ti a alguém. E fica na expectativa. Fica à copa, à espera. Aqueles irmãos que são reformados, digam assim, Senhor, dá-me uma oportunidade de falar de ti aos meus vizinhos ou às pessoas com quem, onde eu vou para comprar pão, seja o que for. Eu acredito que Deus vai te dar essa oportunidade. Número 3. Nós temos que transtornar o mundo. Já tenho mais um ponto, este vai voltar. Nós temos que transtornar o mundo amando pessoas. Nós temos que amar as pessoas. Mateus 5,46 diz alguma coisa interessante, diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Se nós só amamos aqueles que nos amam de volta, qual é a recompensa disso? É como eu estava a ver nas notícias agora na celebração do nosso 25 de Abril, que houve lá uma, não vou dizer nomes porque não sou nada disso, mas houve uma eu não sei se é deputada, é irrelevante. A pessoa estava lá e estava a fazer uma live, um direto no Instagram. E então ela começou a ficar rodeada de pessoas a dizer: fascista, nós não te queremos aqui, vai-te embora, e começaram a agredir a moça, não sei o quê. Eu fiquei a pensar: então, mas espera aí, nós só acolhemos, só damos direito de expressão às pessoas que olham para a vida da mesma forma que nós. O contraditório não tem espaço. Numa democracia, quem pensa diferente não tem que ter o mesmo espaço. Tem que ter o mesmo espaço. Mesmo que eu profundamente discorde, tem que ter espaço.
Então, na nossa vida, existem pessoas que nós não vamos concordar com isso. E nós nem vamos gostar muito das pessoas. Porque Cristo não nos ordena a gostar de todos. Cristo ordena-nos a amar. São coisas diferentes. Nós amamos, damos a vida por todos. Mas eu gosto de tomar um café com alguns. Eu não tenho que gostar de toda a gente. Mas nós temos que amar a todos. E se nós só amamos aqueles que pensam como nós não vamos longe. Não conheçam, até a nossa igreja tem que ser um cúmulo, tem que ser um sítio onde aqueles que pensam diferente têm que ser bem-vindos. Precisam de ser bem-vindos. Então nós temos que amar aqueles a quem nós não nos identificamos. Ele diz assim: não fazem os cobradores de impostos o mesmo? Vocês já amam aqueles que os amam. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos. Então o mundo dá-te razões para não amares. Deus dá-te mandamento para tu as amares. O mundo não vai estranhar quando responderes ao mal com mal. O mundo vai ser transtornado quando respondemos o mal com o bem. Romanos 12, 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Agora eu já não posso fazer isso, mas antes, não posso porque já não é permitido. Se eu tiver algum problema em ser generoso, e ser generoso às vezes é dar o nosso ouvido a alguém que nós não queremos ouvir, seja o que for. Mas generosidade tem a ver também com dinheiro. É nós abençoarmos alguém que não nos pode abençoar de volta. Eu durante muito tempo, sabe o que é que eu fazia? Muitas vezes. Eu quando ia ao Burger King ou ao McDonald's e ia no drive-thru de carro, sabe o que é que eu fazia? Eu pagava o meu menu e eu pagava o menu da pessoa que estava atrás. Durante muito tempo. Agora eles já não deixam e não sei o quê. Mas durante muito tempo, sabe por que é que eu fazia isso? Porque eu queria amar alguém que eu não conhecia de lado nenhum. Eu queria abençoar aquela pessoa e eu queria aprender a ser generoso, a não ser mão de vaca, como o brasileiro dizem, a sermos generosos. Então, como é que nós vencemos o mal com o bem? Por exemplo, sendo generoso. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Esta semana, com quem é que tu foste generoso? Com quem é que tu foste generoso? Por exemplo, estas colunas que estão aqui, suspensas, isto aqui é fruto da generosidade de algumas pessoas daqui, que se juntaram aqui. Eu sei que o Júnior estava, eu não sei se o Nuno estava, o João estava também? O João? Um bocadinho. O suficiente. São pessoas que estiveram aqui. Por exemplo, esta mesa aqui foi decorada também pela generosidade da Ana que está ali. Esta mesa alguém foi buscar, foi o Júnior que foi buscar a mesa. Ou seja, nós podemos ter atos de generosidade durante a semana. Se tu não és generoso com ninguém, se tu só pensas em ti, o teu cristianismo está um bocado defeituoso. Porque há sempre maneira de sermos generosos. Imagina o que é receber uma mensagem do nada, alguém dizer assim: olha, eu lembrei-me de ti e eu orei a Deus por ti. Isso não nos anima, isso é generosidade. E por último, nós temos que transformar o mundo estando cheios do Espírito Santo. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Agora, ao contrário daquilo que se vende em alguns púlpitos, ser cheio do Espírito Santo não é necessariamente ou apenas falar em línguas e movermos no mundo espiritual, essas coisas. Não é. A palavra não é isso que diz. Ainda que falar em línguas e esse êxtase espiritual tenha lugar, que a Bíblia diz, alguém cheio do Espírito Santo é alguém que evidencia o quê? Fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo tem a ver com o nosso caráter. Ele diz em Efésios 5:18, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Não se embebedem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, nós devemos estar cheios do Espírito Santo. O que é que isso quer dizer? Isto é o versículo 18. Não é interessante que Paulo, ele diz assim: vocês precisam estar cheios do Espírito Santo. No versículo. E no versículo a seguir ele explica o que é que isso quer dizer. No versículo 19 ele diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, e cantando e salmodiando ao Senhor. Por exemplo, isto que nós fizemos aqui, quando nós estávamos a adorar a Deus, isto é fruto de pessoas cheias do Espírito Santo.
Só canta para Deus, em sinceridade, quem está cheio do Espírito Santo, de tal forma que precisa transbordar. E transborda isso como? Cantando para Ele. Quem não é cheio do Espírito Santo não sente necessidade de louvar a Deus. Não, entra aqui, está na dele, fica sentado, não presta atenção a nada, está no universo dele. Que tem o seu lugar. A gente aceita toda a gente tal como ela está. Mas alguém cheio do Espírito Santo é alguém que sente necessidade de salmodiar no nosso coração. Outro fruto, no versículo 20, de alguém cheio do Espírito Santo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém profundamente grato. É alguém que sabe os motivos pelos quais está grato. E último sintoma de alguém cheio do Espírito Santo diz assim, versículo 21, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Nós tivemos aqui na quarta-feira, que é sempre um tempo agradável, ora é a escola bíblica ou é um tempo de comunhão, houve ali uma falha de comunicação que aconteceu. Pronto. E entretanto, eu mandei um áudio para o nosso chipete a dizer, olha, eu não me apercebi dessa falha de comunicação e tal, e pá, qualquer coisa. E a mensagem dele é uma mensagem de amor em sujeição, trabalho de equipa. Ele diz assim, não há problema, nós estamos aqui juntos, o que é importante é que a palavra foi pregada, Ou seja, a sujeição uns aos outros é ver no outro valor e emancipar, trazer à existência o valor do outro. Eu sujeito-me à tua missão. Eu sei que tu tens uma missão neste lugar e eu quero promover, eu quero te ajudar a tu desenvolveres a tua missão, sujeitando uns aos outros, não querendo promoção para si mesmo, mas olhando que é como é que eu posso servir melhor a igreja. E isso é fruto de alguém cheio do Espírito Santo. Gostava de vos convidar a ficarmos de pé juntos. E se nós fizermos isto, estarmos cheios do Espírito Santo, amarmos de forma sincera, pedindo a Deus oportunidades de falar dele aos outros, o que vai acontecer é que nós começamos a transformar o mundo, a fazer bem àqueles que nos fazem mal, que é sempre violento contra a nossa carne. Então nós vamos receber este elogio que o Paulo diz em 1 Tessalonicenses, que ele diz assim, eu acho que eu mandei este versículo, é lá ainda. Tens aí? Paulo está a dar um derradeiro elogio à igreja de Tessalónica. Ele diz assim, porque de vós, imaginem ouvir-se isto sobre a igreja do Jubileu, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedónia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Imaginem o que é. O pastor Brice sobe aqui ao púlpito e diz assim, eu ouvi falar tão bem da vossa generosidade, eu ouvi falar que vocês amam tanto uns aos outros, vocês amam-se tanto, vocês elogiam-se tanto, vocês têm tantos tempos de comunhão, que a única coisa que eu tenho para dizer aqui, hoje, da parte de Deus, em termos de pregação, é isto. Muito bem feito, meus queridos irmãos. E vamos terminar o culto dessa maneira. Imagina que é o derradeiro elogio. Deus olhar para nós e dizer, aquela igreja é tão amorosa, é tão cheia do Espírito Santo, eu não tenho grande coisa para acrescentar. Só o facto de nós estarmos juntos já faz toda a diferença. Então aceitem o desafio de nós falarmos de Deus aos outros. Aceitem o desafio de aceitarmos diferentes no nosso meio, no nosso coração. Aceitem o desafio de serem generosos e cheios do Espírito Santo, sujeitando-nos uns aos outros e tendo uma linguagem musical, espiritualmente. Tendo sempre coisas boas para falar em relação aos outros e em relação à vida. Nós vivemos aquilo que nós declaramos. Se calhar é tempo de nós começarmos a declarar aquilo que nós acreditamos acima daquilo que nós vemos. Eu sou amado por Deus. Eu sou aceito por Deus. Eu não sou muito novo. Eu não sou muito velho. Eu sou exatamente aquilo que Deus me programou para ser. E alguns de nós, eu sinto isto no meu coração e deixem-me partilhar isto, alguns de nós precisamos que Deus abale alguns relacionamentos para nos lembrar quem nós somos. Há outros que Deus abala a nossa saúde para nós nos lembrarmos
a sorte, a bênção que é nós termos saúde suficiente para, por exemplo, estarmos aqui. Então, que nós possamos entender e estarmos gratos ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e as nossas cabeças também. Senhor, obrigado pela Tua presença neste lugar. É a Tua presença que faz todo o sentido, é a Tua presença que aprova a pregação da Tua palavra e a continuidade da Tua pregação. Senhor, o nosso coração é feita pelo Espírito Santo. É Ele que conduz, é Ele que acrescenta coisas que nem foram faladas aqui. Então, Senhor, ajuda-nos a entender como nós podemos transtornar o mundo à nossa volta, amando de uma forma violenta contra nós próprios, contra o nosso egoísmo, contra o nosso conformismo. Ajuda-nos a não sermos preguiçosos na maneira como amamos os outros. Que esta igreja seja conhecida e continue a ser conhecida como uma igreja generosa, que abençoa os outros em palavras, em ações, financeiramente. Senhor, batiza-nos em generosidade uns para com os outros. Que no final de cada celebração haja um elogio a ser dado a quem fez o som, a quem esteve na projeção, aos músicos, aos porteiros, a quem esteve a servir o café no bar. Senhor, ajuda-nos a não sermos negligentes no amor e o amor sincero. E já esta semana, dá-nos a oportunidade de partilharmos o Teu Evangelho, de podermos profetizar a vida dos outros, podermos dizer a razão da nossa fé, sem forçarmos. Nós acreditamos que Tu és Deus suficiente para criar uma oportunidade. E nós vamos entender que essa oportunidade veio de Ti. Então ajuda-nos a sermos corajosos e ousados. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.